Fala pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Felipe Soares, da Options Research, e hoje a gente vai falar sobre setor financeiro. Vamos aproveitar aí a deixa da Grizzly Research, que veio a divulgar um relatório que fez bastante noticiário, alegando que a XP é um esquema de pirâmide. Todo o mercado veio em defesa da XP, né? Afinal de contas, a argumentação da Grizzly é muito em função dos retornos muito elevados de um fundo de investimento chamado Gladius, que na realidade a XP usa como contrapartida para diversas suas operações, né? Então, não é um fundo tradicional, é um fundo que é utilizado como um instrumento jurídico para o funcionamento da companhia e por isso tem retornos bastante elevados, né? Mas, como a gente estava observando, o mercado inteiro veio em defesa da XP e a gente vai aproveitar esse momento para falar um pouco sobre a tese de XP e, na realidade, uma tese muito mais abrangente, né, que é o Financial Deepening. É uma tese que diz respeito ao setor financeiro brasileiro como um todo, né, envolvendo instituições desde o Itaú até o Nubank, desde a PagSeguro até a Stone e a própria Cielo. E o que é o Financial Deepening? Financial Deepening é uma palavra bonita que denota a sofisticação, né, um aumento na sofisticação dos serviços financeiros consumidos no país e, no nosso caso aqui também, a abrangência, né? Então, uma inclusão de uma população desbancarizada para dentro do sistema financeiro que foi extremamente agressiva nos últimos 10, 15 anos e benéfica para a sociedade como um todo e também muito lucrativa, que originou vários novos players no mercado. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E pessoal, só lembrando para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem e se inscreverem no canal, que ajuda bastante a gente. Eu vou começar falando sobre a década de 80 e 90. A gente teve no Brasil um processo de elevação da inflação que culminou na década de 80 para 90, que a gente chama de hiperinflação, né? É um índice de inflação que atingia os 3 dígitos mensal, então praticamente impossível de se conviver, mas o Brasil, o sistema financeiro brasileiro, acabou encontrando uma maneira de se localizar. E por causa desse período, a gente acabou desenvolvendo um sistema financeiro extremamente sofisticado, né? Então, coisas que no mundo civilizado não se tem, a gente tem aqui, como por exemplo, compensação de cheque no dia seguinte, como por exemplo, um CDI que é exponencializado, né? Ao invés de ser juros simples, é juros exponenciais. Tudo isso é decorrente da sofisticação do nosso sistema financeiro devido ao processo de hiperinflação. No entanto, o nosso sistema financeiro sempre foi oligopolizado. Ele sempre foi dominado por poucas instituições e isso acontece por duas razões. As grandes instituições financeiras do país, que são tradicionais, né? A gente tem Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Santander, que na altura era Banco Real, passou para ser o ABN e hoje virou Santander. Essas instituições, elas se defendiam da competição usando dois componentes muito importantes, né? O setor bancário sempre foi um setor de altos custos por causa da necessidade de 2 pontos. O primeiro deles é o trânsito de numerário. Você tem que ter uma segurança muito sofisticada, um número de processos muito sofisticados para você ter esse trânsito de numerário, né? O trânsito de notas de dinheiro, você tem que ter cofres, você tem que ter sistema de segurança. Então, isso tudo é bastante custoso e bastante sofisticado. E é uma das barreiras de entrada que os bancos utilizavam para se proteger da competição. E a outra barreira de entrada é a capilaridade, né? A gente tinha a necessidade de você ter agências nos lugares, né? Para você ter a comunicação com o seu cliente, né? Para você ter o relacionamento com o seu cliente, para você ter a entrega do numerário, né? O trânsito do dinheiro. Então, essas duas componentes aumentavam muito os custos de você prover serviços financeiros e serviam como barreira de entrada para outras empresas que pudessem servir de competidoras para esses bancos. E essas duas barreiras de entrada, que sempre foram importantíssimas, vieram a ser fragilizadas exatamente pelo advento da tecnologia. A tecnologia permitiu a outras instituições que viessem a bater de frente com os grandes bancos brasileiros mediante a duas inovações, né? A primeira é a internet, né? A internet que hoje em dia permite com que você tenha um relacionamento com o seu cliente, você tenha um relacionamento com o seu consumidor de uma forma online, né? Sem ter a necessidade de presença física, portanto, sem ter a necessidade de ter um grande número de agências, reduzindo o custo da operação da instituição financeira. E também as transações bancárias passaram a se dar online, né? Passaram a se dar em meio eletrônico. Hoje em dia, a gente tem um uso de numerário, um uso de dinheiro em papel muito reduzido em relação ao que era 20, 30 anos atrás. Hoje em dia é tudo feito online, é tudo feito via Pix, que foi uma inovação extremamente bem sucedida agora no mercado brasileiro. E com isso você deixou de ter a necessidade de trânsito de numerário tão pronunciada como era há 20, 30 anos atrás. Outra barreira de entrada que se eliminou para que entrassem competidores bastante agressivos
nesse pool de lucros que é bastante grande, né? O setor financeiro brasileiro sempre foi bastante lucrativo. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de 3 segmentos da indústria financeira, quais sejam o setor de meios de pagamento, o setor de banco de varejo e, finalmente, o setor de investimentos, que é onde a gente vai comentar um pouquinho da situação da XP e do BTG dentro desse contexto. Vamos começar aqui, então, pela indústria de pagamentos, que foi, no meu entender, a primeira indústria a ser disruptada no setor financeiro brasileiro. A gente tinha um oligopólio, né? Cada operadora de maquininha, né? Estamos falando aqui das famosas maquininhas de cartão de crédito, cada operadora tinha um contrato de exclusividade com uma bandeira. Então, a Cielo, né, que hoje se chama Cielo, tinha exclusividade com a Visa, a Redcard tinha exclusividade com a Mastercard e assim sucessivamente. Isso servia como barreira de entrada, porque se você tinha um cartão da Visa, você não poderia passar o seu cartão em maquininhas de outras organizações, somente da Cielo. Cada loja tinha 2 maquininhas, uma da Cielo e uma da Redcard, e com isso você impedia a entrada de outros competidores, até o momento em 2010 que o CAD resolveu interromper essa prática. A partir desse momento, outras empresas que desejassem fazer uma rede de maquininhas poderiam também aceitar cartões da Visa, aceitar cartões da Mastercard, sem a necessidade de que esses cartões tivessem que ser passados numa máquina específica da Cielo ou da Redcard. E o resultado foi o que a gente observou ao longo dos últimos 15 anos, né? Então, uma perda de market share bem pronunciada das incumbentes, estamos falando especialmente de Redcard e de Cielo. A Cielo, especificamente, sofreu bastante com esse aumento da competição, né? Teve uma incapacidade aí de competir de uma forma adequada, e os grandes ganhadores desse procedimento foram principalmente as companhias que se chamam PagSeguro e Stone. São 2 companhias listadas lá fora e são empresas que ganharam muito market share ao longo desses últimos anos e foram muito bem sucedidas em função do fim desse oligopólio que foi formado por questões regulatórias. Outra empresa que é muito destaque no setor de pagamentos, mas que também se mistura com o setor de banco de varejo, é o Mercado Livre. Hoje em dia, a maior parte do valor do Mercado Livre não é do varejo, não é do serviço de varejo, mas sim dos serviços financeiros. O Mercado Pago, que é a unidade de serviços financeiros do Mercado Livre, é extremamente bem sucedida e hoje já oferece um portfólio de produtos completo. Então, outra grande ganhadora do Financial Deepening brasileiro. Falando agora de banco de varejo. O banco de varejo é a instituição mais familiar que a gente tem no nosso cotidiano, né? São os bancões Itaú, Bradesco, Santander, que a gente utiliza para receber o nosso salário, para pagar contas do dia a dia. E o serviço de banco de varejo também foi disruptado pela tecnologia. Devido ao domínio do oligopólio na indústria de banco de varejo, as instituições conseguiam cobrar muito caro e também muitas vezes prestavam um serviço ruim para o cliente, né? As instituições eram muito rigorosas em termos de quem elas aceitariam como cliente, então a gente acabou num Brasil com uma população extremamente grande desbancarizada, né? E quando a gente teve o advento da tecnologia permitindo novos entrantes, a barreira de entrada para novos entrantes ficou muito reduzido, o custo de servir ficou muito reduzido e isso permitiu com que os novos entrantes conseguissem atender uma grande parcela da população que nunca havia tido uma conta em banco, nunca havia tido um cartão de crédito. E nesse setor, evidentemente, o grande nome, né, o grande ganhador que a gente teve no setor financeiro brasileiro foi o Nubank, né? O Nubank, que foi criado em 2013 e hoje é uma instituição que tem 100 milhões de clientes aqui no Brasil. É uma instituição que tem mais clientes do que o Itaú e capitalizou muito nessa questão dos desbancarizados. O Nubank começou meramente como um cartão de crédito, que era um produto um pouco mais simples de você fornecer para o seu cliente, e teve uma adesão extremamente grande, com um jeito um pouco mais despojado de servir o cliente, uma facilidade na abertura de conta, com os procedimentos todos feitos online, com a parte de documentação sendo muito facilitado, a utilização de reconhecimento facial para transações, para fazer login. Então o Nubank realmente foi um grande inovador aqui no Brasil e hoje tem crescido muito, né, no estrangeiro também, né? Estamos observando o crescimento do Nubank na Colômbia, no México, que é outro mercado extremamente grande. Então é uma instituição muito bem sucedida. A gente aqui na Options Research acha que o preço é bastante elevado, né? Mas se você comparar o Nubank com os múltiplos das empresas tecnológicas que a gente observa nos Estados Unidos, estamos falando aí de um preço-lucro de 30, 35 vezes, é em linha, né? Então é bem controverso essa discussão acerca do preço do Nubank, se seria um preço caro ou se seria um preço que reflete adequadamente
as perspectivas de crescimento do banco. Outro nome que vale destacar também é o Banco Inter. O Banco Inter, que se chamava Banco Intermedium e era um banco que é da família Menin, que é a controladora da MRV, e servia para transações mais corporativas. A família Menin optou por dar um direcionamento de varejo ao Banco Intermedium, fez esse rebranding, né, mudou a marca do banco para se chamar Banco Inter, introduziu uma série de medidas tecnológicas para facilitar a prestação de serviço, né, para se assegurar de que o serviço seria barato e de qualidade para uma população bastante grande, e também foi muito bem sucedido, né? Estamos observando aí Banco Inter com um valuation bastante elevado na bolsa, né? E é uma ação que a gente gosta bastante. E agora, finalmente, vamos falar do segmento de investimentos. E para a gente falar do segmento de investimentos, a gente tem que falar da XP. E para a gente falar da XP, a gente tem que falar do agente autônomo. O agente autônomo não é novidade no país. O agente autônomo é uma figura que existe desde 1967, quando a figura foi criada pelo Banco Central, mas o agente autônomo nunca foi propriamente difundido no Brasil. Em contraste com os Estados Unidos, que tem o seu tipo de agente autônomo, o chamado RIA, é o agente autônomo americano e sempre foi difundido, sempre foi a prática mais utilizada no mercado americano. E aqui no Brasil, a gente tinha questões trabalhistas, né, impedindo que a figura do agente autônomo decolasse no mercado brasileiro. E o que ocorreu em seguida foi que a XP resolveu adotar um modelo de agente autônomo para levar o serviço de investimento para os investidores e fez isso de uma forma muito bem sucedida. A XP teve um crescimento exponencial nesses últimos anos e atingiu esse patamar de dominância do mercado financeiro que a gente observa a empresa tendo hoje. E a outra figura que é muito importante quando a gente fala de agente autônomo é o BTG. O BTG que domina o cenário de agente autônomo junto com a XP. As duas instituições têm similaridade, né? O BTG começou as suas atividades um pouco antes da XP, sempre teve uma veia muito mais institucional do que varejo, né? Então atendendo grandes clientes, atendendo fundos de investimento, com a sua corretora, com sua atividade de banco de investimento, sempre foi uma instituição muito bem sucedida e lucrativa. Só que a orientação do BTG mudou ali em 2015, 2017, o BTG optou por também atacar esse mercado de varejo. O BTG chegou tarde, mas teve uma iniciativa muito bem sucedida, né? Foi um banco que fez aquisições de uma forma muito agressiva, foi um banco que foi ao mercado para tomar market share de uma forma muito agressiva e foi muito bem sucedido decorrente disso. Com isso a gente observa hoje um mercado que é dominado por XP e BTG quando a gente fala de agente autônomo. E se a gente observar a performance desse segmento de investimentos, a gente consegue delinear as fases do mercado de uma forma bem nítida, né? Então, num primeiro momento, que você tinha XP brigando com o BTG, brigando com os outros bancos, você tinha uma diversidade muito grande de instituições financeiras no país. Esse foi o momento do crescimento em que o objetivo era atacar o profit pool dos bancões e fazer novas instituições e competir. Logo em seguida, a gente teve um momento da consolidação. Foi um segundo momento, foi um momento de consolidação em que tanto XP quanto o BTG agiram como agentes consolidadores, fazendo aquisições diversas no mercado e enxugando o número de competidores no mercado de varejo de investimentos brasileiro. E hoje a gente está vivendo um terceiro momento que se caracteriza por sofisticação. A gente tem um mercado de agentes autônomos que é muito mais consolidado. A gente tem agentes autônomos com 35, 40, 45 bilhões de reais de patrimônio administrado e todos os agentes autônomos agora precisam lutar pela diferenciação, que é exatamente oferecer um portfólio de serviços completo, é oferecer produtos offshore, é oferecer operações estruturadas e é oferecer também operações com opções, que é o que a gente faz aqui na Options. Aqui na Options a gente gosta bastante do setor financeiro como um todo. O setor financeiro brasileiro é extremamente competente, é extremamente lucrativo e é um setor que tem um crescimento bastante elevado e com isso a gente, em geral, opta por ficar sobreposicionado em setor financeiro. Dentro desse segmento, a gente gosta muito da XP, vemos as ações da XP com um preço bastante interessante. É uma companhia que tem um modelo de negócio que nos agrada e que vem expandindo para outras frentes com um sucesso bem interessante. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço e até a próxima.